Gabi, é verdade quando você faz o impulsionamento de uma publicação sua no Instagram, você pode estar perdendo até 30%? Sim, pode sim. Fica até o final desse vídeo para você saber o porquê que isso acontece e como evitar esse custo para você ter mais dinheiro para vender mais. Fala, família SGA, tudo bem com vocês? Espero que sim. Samuel Garcia aqui. E Gabriela Garcia aqui. Hoje a gente está trazendo um conteúdo que é muito bom, que vai te ajudar demais. E sabemos que parte do que vamos falar aqui é o que você já está fazendo, porém, em algum momento você pode estar perdendo, tá bom? E o nosso assunto de hoje é impulsionar ou gerenciar. Qual é a melhor opção para você trazer mais resultado para sua empresa ou no anúncio que você está fazendo? E para começar, vamos fazer a pergunta aqui. Gabi, qual é o melhor? Você fazer o impulsionamento ou você gerenciar o anúncio? Vou dizer que depende. Depende muito, depende do teu objetivo, o que você quer pro teu negócio, você quer só atrair mais seguidores, você quer vender, quer mais engajamento no teu perfil. Depende, há muitos objetivos, depende do momento de cada empresa, o que você espera desse anúncio que você vai fazer, seja no Turbinar ou dentro do gerenciador de anúncios, que são duas ferramentas que a Meta nos oferece para nós podermos alcançar mais pessoas com o nosso conteúdo. Então, a minha resposta é depende. A gente vai entender um pouco mais nesse vídeo o que depende e o que você vai poder fazer com cada uma dessas ferramentas. E eu vou além, eu posso dizer que se você quer saber se o anúncio online funciona, você pode começar impulsionando. Por quê? Porque ali você vai ter mais ou menos uma noção, vai ter uma ideia, poxa, realmente funciona. E aí depois, trazendo o resultado ou interagindo com você depois pode escalar e fazer trabalho com o gerenciador. Ou você mesmo pode fazer, ou você pode contratar um gestor de tráfego para te ajudar nisso. E assim, nós vamos fazer hoje um formato de pergunta. Eu vou fazer algumas perguntas aqui para a Gabi e ela vai estar respondendo para melhor entendimento seu, tá bom? E a primeira pergunta vamos falar aqui, em primeiro lugar, do lado bom de impulsionar, tá? Para que você entenda que é bom também impulsionar. Primeira coisa Gabi, eu preciso ter algo já no Instagram, eu preciso ter um post, alguma coisa para impulsionar? Sim, o turbinar já fala, você turbina algo que existe, você impulsiona algo que já está ali. Então, o impulsionar, ele só vai funcionar com conteúdos que já estão prontos dentro do teu perfil, que pode ser um post no seu feed, pode ser um Reels, pode ser um Stories, por exemplo. Qualquer conteúdo que você postar ali, você pode sim turbinar, mas tem que ser um conteúdo já existente. Tá, e quando você faz o impulsionamento, você pegou um post celular e fez o impulsionamento. Eu consigo ter engajamento na minha página, eu já consigo ter resultado, né, baseado até mesmo do que uma cliente comentou com a gente. Ela fez o impulsionamento e já teve resultado no ramo imobiliário. O que você tem a dizer sobre isso? Sim e não, depende, porque o que acontece? Depende muito da sua empresa, ou o produto que você vende. Como impulsionar, como turbinar, né? Às vezes aparece impulsionar e turbinar, mas é a mesma coisa. Você pode trazer um público para dentro do seu negócio que vai realmente comprar ali o seu produto, vai engajar com o seu conteúdo, que eu falei, depende do seu objetivo, mas isso também pode ser negativo, no sentido de você trazer muitas pessoas que só vão visualizar o seu perfil realmente, porque o objetivo do turbinar é trazer visitas ao seu perfil, não necessariamente trazer seguidores ou pessoas que vão engajar, né? Que vão interagir com você, que vão curtir os seus conteúdos, vão compartilhar, vão salvar, vão comentar de alguma forma, curtir lá o Stories, responder. Então o engajamento pode acontecer e pode não acontecer. Isso tudo a gente precisa fazer uma análise melhor do conteúdo que você criou lá dentro da plataforma. E perfeito, a gente vai ver que essa cliente que chegou até nós, né, foi através de uma prospecção que estávamos fazendo, e ela falou pra gente que ela fez o impulsionamento, né, ela investiu ali 60 média R$60. Média R$60, ela é do ramo imobiliário, e trouxe 10 pessoas para ela, né? Nessas 10 pessoas ela está negociando com 2, né? Então, poxa, ela teve aí um retorno bom de 20%, né? Porém não foi algo assertivo, com muitas métricas que ela poderia trabalhar depois, porque quando você faz o impulsionamento você não consegue ter muitas métricas, mas já é bom você estar impulsionando, né? E aqui não precisa ter uma página no Facebook, é isso, né? Não precisa, você pode impulsionar somente com o seu Instagram. Se você tem só ali o Instagram, ter conteúdo lá, você não tem Facebook, eu não tenho uma página no Facebook, eu até não quero criar uma página no Facebook. Tem, mas não quero criar? Não precisa, não há necessidade. Você pode usar sim só o Instagram para impulsionar. Perfeito. E quando eu faço o impulsionamento, eu tenho opção
opção de público, de gênero? Quais são as opções nessa característica, nessas condições de público e gênero? Sim, no Turbinar é mais limitado. E a gente vai entender mais porque no decorrer do vídeo. Mas sim, você pode até mesmo criar um público específico que você queira, por exemplo. Você pode colocar ali a idade que você quer atingir. Se é um produto que você vende, por exemplo, eu vendo carro. Vai vender carro para menor de 18 anos. Então você consegue colocar a idade. Você consegue colocar gêneros, por exemplo. Você quer vender só para homem, só para mulher ou para ambos. E você também consegue colocar região. Então eu quero vender, por exemplo, somente numa rua específica ou num bairro. Você também consegue ser específico na região do raio de alcance que você quer anunciar. Então essas são as segmentações de público que tem dentro do Turbinar. E lembrando que a Gabi tá falando dessas duas segmentações aqui, são segmentações muito importantes, né, que faz você não distribuir sua verba para pessoas que não são do seu interesse, entendeu? Então essa observação que a Gabi tá falando aqui é muito importante. É importante, mas às vezes assim você vai atrair bastante pessoas que não são são do seu público, porque realmente o foco da Meta com essa ferramenta de Turbinar é trazer pessoas. Então ele vai trazer pessoas para dentro do seu perfil. Então a gente não consegue ser tão criterioso assim, mas se você quiser ser mais específico, você pode usar essas opções para, né, conseguir chegar no público mais certo para você. Tá. E vamos supor, Gabi, que eu tenho R$600 para investir. Quando eu faço impulsionamento, eu posso direto investir esses R$600 ou é limitado? Como é que isso funciona? Não, na verdade sim, você tem que colocar o valor que você quer gastar por dia. Por dia? Só funciona por dia? Só por dia. Então se você tem que nem ele falou, tem R$600 e você quer gastar em 10 dias, então você vai ter que colocar, por exemplo, um orçamento de R$60 por dia e colocar o prazo de 10 dias. Ele dá a opção de você colocar, se você quer impulsionar por um dia, por quantidade de dias específica, eu quero 10 dias, por exemplo, ou se você quer deixar o post sendo turbinado por muito tempo, até você decidir pausar até quando você quiser, também pode deixar aberto, ou você pode limitar essa questão do período, né, que você vai impulsionar. Mas a única opção de configuração que eu tenho de orçamento é por dia, você pode colocar lá o valor por dia, e o mínimo são R$12 por dia no Turbinar. O interessante do que a Gabi falou aqui, nós podemos ver que o lado bom de impulsionar é que é fácil de usar, né? Então, por ser fácil de usar, qualquer um usa, qualquer um mexe, né? Mas muitas vezes falta olhar o além, né? Mas o objetivo do impulsionar é trazer pessoas para o seu perfil, para sua página, mas dentro daquelas limitações que a Gabi falou. Então, por ser fácil de usar, nós recomendamos demais, use o botão impulsionar para até mesmo as pessoas te conhecerem. Família, agora a gente vai falar de um lado que não quer dizer que é ruim, mas é um lado que deixa a desejar, não é isso, Gabi? Então, você quando impulsiona, ele é fácil de usar, nós já falamos isso, porém ele tem um lado que você não consegue ter métrica, você não consegue ter uma informação sólida, tá? Então a gente vai trazer alguns pontos aqui para que você, a família, consiga entender mais, né? Quando a gente vai impulsionar, Gabi, a gente consegue mexer no post que já está lá publicado, a gente consegue voltar lá rodando o impulsionamento. Eu consigo trocar, isso daqui não deu certo, quero trocar. Eu consigo fazer isso no post? Então, você pode pausar e colocar outro. Essa é uma falta que a gente tem dentro do Turbinar, que é essa flexibilidade do criativo, daquela imagem que tá lá. Então, se você tá impulsionando, por exemplo, um post, um carrossel que tá lá no seu feed, ele vai aparecer no feed, vai aparecer no Stories, vai aparecer no Reels e na aba Explorar, que é aquela aba pesquisar do Instagram, e ele não vai ser adaptado para cada formato. Então, isso é ruim, porque, por exemplo, o Stories, ele tem um formato vertical que é diferente do feed, que é um pouco mais quadrado. Hoje já não é mais exatamente quadrado, é um formato um pouquinho mais alongado, assim, mas aquele formato de Stories, que é realmente todo vertical, e de Reels, que também é totalmente vertical, você fica com aquela sobra quando você turbina um conteúdo de feed. Quando você turbina Stories, ele pode aparecer no feed também e pode aparecer cortado. Então isso é um ponto negativo, porque você não consegue criar um anúncio do zero. Você tem que usar um post já criado. Então, por exemplo, se eu fizer aqui uma promoção relâmpago, uma imagem, e quiser subir agora no Turbinar, criar um anúncio do zero, eu não consigo. Eu tenho que usar um post que já existe. Tenho que usar uma publicação que já tá lá. E isso me limita ao formato em que ela foi feita. Então, se eu fiz no feed vai aparecer certinho, mas no Stories vai ficar aquela sobra de tela, né? Pra cima e pra baixo. No Reels também vai ficar só o quadrado ali no meio. E se eu impulsionar um Stories, vai ficar cortado quando ele aparecer no feed ou na aba de pesquisar lá do Instagram. Ok. E a gente vai ver que vem muito público pro seu perfil, muitas vezes não são perfil qualificado. Eu entendo aqui, Gabi, um dos lados ruim ou não, que deixa a desejar, né? É que você deixa a plataforma gerenciar o seu anúncio. Ou seja, a plataforma ela não tem muita informação, ela não conhece muito do seu produto. Então, ela tende ao quê? A entregar para qualquer um, independente de se é velho, jovem. O que tu me diz quando a plataforma ela gerencia o seu anúncio? Então,
Então, a plataforma ela cria uma campanha automática, né? Se você configurar, ele é muito intuitivo, muito fácil de usar, que a gente falou que é um ponto positivo. Mas caso tem duas opções, quando você vai configurar, a primeira questão você pode escolher configurar usando uma conta de anúncios existente. Então, se você tem uma conta de anúncios ativa, que você já anunciou no gerenciador, por exemplo, você pode criar um anúncio dentro do Turbinar que vai aparecer lá nessa conta de anúncios. Ou você pode não usar essa opção, você pode seguir sem conta de anúncios. E nessa primeira opção de quando você usa a conta de anúncios, você consegue ver lá que ele vai criar uma campanha automática de tráfego. E tráfego é movimento de pessoas. Então eu quero trazer pessoas para dentro do perfil. Então os critérios, eles estão mais simples. Ele não vai colocar tanto critério porque eu não consigo segmentar tanto. Você consegue colocar lá interesses, por exemplo, né? Interesses que o teu público teria. Então se você vende um produto específico, eu vendo roupa. Meu público tem interesse em roupa, tem interesse em moda, tem interesse em maquiagem, tem interesse em, enfim, roupas para festa, enfim. Você pode colocar esses interesses lá. Há um limite, mas você pode colocar interesses. Porém, como o objetivo dessa campanha que a Meta cria é tráfego, ele vai, dependendo do local, se for um público muito limitado ou uma região que tem um volume pequeno de pessoas, principalmente para quem mora em cidades pequenas, ele não vai considerar muito esses interesses, ele vai trazer pessoas para o teu perfil. Então, isso pode desqualificar muito o público que entra no seu Instagram. A gente não está querendo dizer aqui que a gente não quer que pessoas conheçam a sua empresa, muito pelo contrário, obviamente. Mas é muito mais interessante quando você traz alguém que é a pessoa que vai comprar o seu produto, porque a maioria de todos os empreendedores querem vender o seu produto. E se a gente for ver, né, Gabi, a nossa família que está aqui ouvindo a gente, elas não querem seguidores desqualificados, elas querem seguidores qualificados, mas também que comprem. Então a gente entendeu que, né, fazer impulsionamento tem o seu lado bom e o seu lado que deixa a desejar, mas vamos falar um pouquinho agora de gerenciar, né? Quando falamos de gerenciar, falamos de um serviço um pouco cansativo e complexo, né? Tem lá a sua complexidade. Então você, família que está aqui nos assistindo, seria bom que você delegasse. Mas se você quiser aprender, você pode ver vídeos no YouTube ou até mesmo comprar um curso, né? Mas o serviço de gestor de tráfego, ele é algo complexo, mas ele tende a trazer resultado para você. A gente vai falar um pouquinho sobre como gerenciar, fazer o gerenciamento de uma campanha e como o gerenciador de anúncios ele pode ser um canhão para ser mais assertivo e você trazer retorno. Fala um pouquinho pra gente, Gabi, o que é o gerenciador de anúncios e como a nossa família, que são empreendedores, eles têm resultados através do gerenciador de anúncios. Então, primeiro que dentro do gerenciador a gente tem muito mais controle e muito mais flexibilidade. O que eu falei anteriormente dos posicionamentos, de onde o anúncio aparece, eu posso pegar uma imagem que eu criei aqui agora, que eu não quero transformá-la em conteúdo, por exemplo, eu não quero ter que colocar aqui no meu perfil, mas é uma imagem para eu realmente atrair o público, para eu mostrar uma promoção ou algo específico do meu produto ou do meu serviço, e eu posso fazer em todos os formatos, posso fazer em formato feed, formato stories, enfim, todos os formatos, e lá dentro eu consigo ter essa flexibilidade de colocar cada um no seu posicionamento certinho e vai aparecer a mesma imagem, porém encaixada em cada um no seu formato, olha lá, formato feed, formato stories, enfim, a gente consegue ter essa flexibilidade e ter muito mais controle, porque a gente consegue acompanhar em tempo real o gerenciador. Então, a cada minuto, se eu quiser lá atualizar, as informações que traz para mim, que o gerenciador me traz, que são muitas, que essa é uma das coisas muito boas que a gente tem, que a gente valoriza muito como gestora de tráfego, que é o detalhamento do relatório que o gerenciador de anúncios nos traz. A gente consegue usar essas métricas e as informações que ele nos dá para a gente ser muito assertivo na campanha. E quando a gente fala de gerenciador, né, imagine uma parte da sua empresa que você não tem controle. Então, quando você não tem controle, você não consegue gerenciar e não sabe dizer se aquilo dali está sendo bom ou se está sendo ruim. Agora, quando você toma o controle daquilo ali, você pode dizer, opa, isso daqui está me trazendo uma dificuldade, um prejuízo, isso daqui não está me trazendo retorno. Então fica tudo muito mais fácil quando você consegue gerenciar, quando você tem tudo ao seu controle. E quando você vai para o gerenciador, você é amplo ali a condição de você fazer um trabalho e através desse trabalho até mesmo você consegue investir pouco, né? A gente, através do gerenciador, a gente também tem a opção de remarketing, né? A gente consegue montar público semelhante, remarketing, quais são as opções que
que um empreendedor tem quando vai para o gerenciador? A segmentação dentro do gerenciador de anúncios, ela é muito mais precisa, muito mais. E a gente consegue trabalhar algumas estratégias, inclusive a estratégia de remarketing, que é uma estratégia excelente, que a gente falou no nosso último vídeo. Se você não viu, a gente vai deixar nos cards aqui, para você ver o nosso último vídeo sobre remarketing, que tá muito legal. Mas é uma estratégia em que você traz de volta, vai atrás da pessoa que já teve algum contato com você em algum momento. Dentro do botão turbinar eu não consigo fazer isso. Agora, como gerenciador de anúncios, eu consigo ir atrás dessas pessoas para que elas continuem me vendo e eu consiga vender para elas. A própria Meta disponibiliza para nós um relatório em que ela diz que a pessoa que te vê de 3 a 4 vezes na semana, ela já tem muita chance de te seguir e começar a interagir com você. Então, com o remarketing, a gente consegue mostrar conteúdos diferentes para essa pessoa, até mesmo ser muito específico, que é algum assunto que a gente fala lá. Então, você já curtiu a minha página, você já me seguiu, a gente consegue fazer um anúncio bem específico para essa pessoa, para ela sentir que ela realmente faz parte da tua comunidade ali, da tua rede social e que ela é vista. E a gente só consegue essas configurações de estratégias mais específicas e mais robustas, que tem pilares mais bem fundamentados, com o gerenciador de anúncios. E é interessante, você é específico. Você pode criar ali campanhas para fazer teste. Você pode fazer teste com determinada imagem, determinados vídeos. Pode até mesmo fazer teste, eu quero levar para o meu site, eu quero direto para o WhatsApp. Então, mas isso tudo por quê? Porque você consegue ter a rédea ali do que está acontecendo. Então, quando você toma a frente das coisas que está acontecendo, você consegue ali discernir, aqui esse canal está me trazendo mais resultado, vamos trazer a nossa verba para cá para que a gente consiga atingir as nossas metas. E, gente, pra gente também colocar aqui, posicionar para vocês quais são os contras do gerenciador de anúncios, que a gente falou dos contras do Turbinar, vamos falar dos contras do gerenciador de anúncios, é que, primeiro, pode ser um complexo. Se você não sabe usar a ferramenta, tem muitas configurações, muitos detalhes, que se você não tiver o conhecimento específico, você pode ali fazer alguma coisa errada, pode prejudicar o seu orçamento, a sua conta de anúncios também. Outra coisa é que há restrições. O Facebook, ele é muito, a Meta, né? Ela é muito preocupada com a experiência do usuário e com regras que sejam da comunidade, que tragam benefício para todos. Então, você tem que ter muito cuidado com os anúncios que você faz, com as imagens que você coloca, porque se você não tiver essa atenção, você pode ter a sua conta restrita, anúncio que vai ser reprovado, até mesmo banido. Você pode nunca mais conseguir anunciar com aquela conta ali, se você não tiver esse cuidado, essa atenção. E por último, você pode ter um custo muito mais alto para captar pessoas e leads para o seu negócio, se você não souber otimizar bem o seu orçamento e não tiver estratégias para você atingir as pessoas certas. Isso aí. Foi bom a Gabi ter falado isso, porque o Facebook, ele é muito delicado e ele é muito preocupado com a experiência do usuário que está usufruindo da plataforma. Isso mesmo. Então, por isso que às vezes você certamente deve já ter ouvido, minha conta caiu, não consigo mais anunciar. Certamente ela deve ter infringido alguma coisinha ali que não foi com a política e prejudicou. Entendeu? Então o gestor de tráfego pago, ele sabe muito bem lidar com isso, tá? Isso aí. Família, no início do vídeo a gente falou para você que quando você está impulsionando uma postagem no Instagram, você pode estar perdendo até 30%. Mas calma aí, não fica desesperado não, que a Gabi aqui vai falar o porquê e vai trazer algumas informações para te ajudar. Então, gente, desde fevereiro de 2024, a Apple ela tem uma taxa de serviço para você poder anunciar dentro do Instagram. Isso acontece somente para usuários de iOS, né, que é o sistema operacional da Apple. Então, quem não usa iPhone pode ficar sossegado que isso não tem problema, isso não está acontecendo com você. É somente para usuários de iOS, seja para iPhone, seja para iPad ou MacBook. Então, o que você pode fazer para evitar esse serviço? É uma taxa de serviço que a Apple cobra de 30%. Então, quando você vai pagar ali os anúncios, principalmente usando cartão de crédito, quando você turbina dentro do próprio Instagram, do aplicativo do Instagram no seu iPhone, você vai pagar 30% a mais do valor. Então, o que acontece? Para você evitar isso e não precisar pagar essa taxa a mais e deixar ali o seu dinheiro guardado, né, o seu dinheiro de investimento que você colocou investir na ali, plataforma mesmo, e né? esse dinheiro investir na própria plataforma para você poder vender mais, ter mais retorno, tem algumas opções. Primeiro, você pode turbinar do site do Instagram. Então, ao invés de abrir o aplicativo, abre o navegador
do seu celular. No computador. Né? Pode ser no computador, pode ser no celular também. No celular também? Abre lá o Chrome, o Safari, enfim, um navegador. E você abre o Instagram pelo navegador, não pelo aplicativo. E lá dentro você também vai ter a opção de turbinar. Aí você vai estar livre dessa taxa de serviço. Ou você pode adicionar, se você tem uma conta de anúncios, já anunciou alguma vez, algum gestor de tráfego já trabalhou contigo, adicionar fundos pré-pagos lá na tua conta do gerenciador de anúncios e usar esses fundos pré-pagos para pagar o seu anúncio, né? Para poder ali colocar como investimento no orçamento. Então, você não vai pagar nada porque você vai usar somente o valor que já está lá pré-pago dentro dos fundos. Ou você pode usar também o aplicativo do Meta Business Suite, tanto pelo celular quanto pelo computador. Esse aplicativo do Meta Business Suite, você acessa ele dentro da sua página do Facebook, ou você pode baixar esse aplicativo no seu celular, lá na loja de aplicativos, no seu celular, e dentro desse aplicativo você consegue também turbinar suas publicações e isso também vai estar livre da taxa de serviço. E por último, você pode anunciar no gerenciador de anúncios, né? Contratar um gestor de tráfego aí, para anunciar o seu conteúdo dentro do gerenciador de anúncios, e assim você não vai ter essa taxa de serviço no seu anúncio. É isso aí, família, perfeito. Eu disse que o conteúdo de hoje seria muito bom e iria te ajudar demais. Certamente essa informação te ajudou e certamente você vai deixar de perder 30% do seu investimento para a própria Apple. Esses 30% você vai conseguir realmente investir. E eu tenho outra coisa aqui para você. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários o que você achou. Até mesmo se você ficou com alguma dúvida, curte esse vídeo e também compartilha para mais pessoas que precisam saber dessa informação. E se você também quer aumentar, quer alavancar suas vendas com mais assertividade e ter resultado mais sólido, né, galera? O que eles têm que fazer? Você tem que seguir a SGA no Instagram, a gente está sempre por lá interagindo nos stories, conversando com vocês, postando conteúdos novos sempre. E também, para você que quer crescer o seu negócio, quer um direcionamento, a gente quer ajudar vocês com um presente que a gente está deixando aqui nesse vídeo para vocês. No primeiro link da descrição tem um formulário com 3 perguntas para você preencher e nós vamos entrar em contato contigo para te dar uma consultoria sem custo de anúncios. A gente vai te ajudar a se posicionar, te dar alguns direcionamentos, observar ali como você está trabalhando para você começar aí nessa jornada de anunciar. E até mesmo se você já tem uma conta de anúncio, a gente pode entrar aí, se é você mesmo que está fazendo o anúncio, a gente pode te ajudar a ver ali o que pode ser melhorado, trazer mais resultado para você. Família, nós vamos ficando por aqui. Esperamos que esse vídeo tenha te ajudado e certamente ajudou. E até o próximo vídeo, né, cara? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.